necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declare, querido. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo move as montanhas. Levante as suas mãos, querido, e declare. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Levante as suas mãos agora e declare. Nosso mundo cantamos para a glória. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo e tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder
Bom dia, oficial agora, né? Todos bem-vindos, graça e paz a todos. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim a Palavra de Deus. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça a respeito de vós que permaneceis firmes em um só Espírito, como uma só alma, combatendo juntos pela fé do Evangelho. E em nada estáis assustados pelos adversários, o que para eles é evidência de perdição, para vós de salvação, isso é da parte de Deus. Discurso de abertura, lançamento da segunda revista da IBCV, o Evangelho e a Evangelização. 17 de maio de 2025, irmãos e irmãs, graça e paz. É com coração cheio de alegria e gratidão que iniciamos juntos esse momento tão especial, o lançamento da nossa segunda revista personalizada da IBCV, com o tema O Evangelho e a Evangelização. Desde fevereiro desse ano, nós temos caminhado como igreja nesse projeto que une fé, dedicação e comunhão. Hoje, ao olharmos para essa revista, vemos muito mais do que uma revista. Nós vemos um pedacinho do coração da nossa igreja. Um projeto que começou em um convite aberto aos 184 membros. Com o tempo foi ganhando forma, voz e propósito. Dessa convocação geral, muitos irmãos participaram com orações, frases de impacto e principalmente com o dom da escrita. Mesmo os que não escreveram diretamente as lições, eles contribuíram com sugestões, incentivo e suporte espiritual. Um mês após o convite geral, nós reforçamos o nosso convite com mais ênfase a 25 irmãos que acreditamos que poderiam contribuir com esse projeto e ainda não tinham se manifestado ainda. Desses, 11 se tornaram autores das lições. Ao todo, produzimos 17 lições, cada uma construída com zelo, simplicidade e um profundo compromisso com o Evangelho. O resultado está diante de nós. Uma revista ainda mais rica do que a primeira lançada em 2023, com mais escritores, com uma revisão teológica criteriosa, uma diagramação e uma linguagem acessível dos juniores em diante, todos podendo assim acompanhar, e, sobretudo, alinhado com a realidade da nossa igreja. Seguimos firmes com o nosso lema, uma revista escrita por pessoas simples, com uma mensagem simples, para pessoas simples. E como isso nos representa? Mas nós não paramos por aí. Essa edição ela vem acompanhada de recursos que ampliam o seu uso e fortalecem a sua missão educacional e evangelística. Um arquivo de apoio ao professor e um vídeo com links confiáveis para cada lição. Slides completos com vídeos embutidos e músicas temáticas, pensando nas salas com multimídia. Playlist com todas as músicas, conectando emoção e doutrina. E ainda, sugestões de vídeos para os alunos possam aprofundar cada vez mais o tema em suas casas. Essa revista é, sem dúvida, uma ferramenta doutrinária, evangelística, educacional e até social, porque tem o propósito de atingir mentes e corações em diferentes faixas etárias, diferentes contextos, mas com a mesma verdade, o Evangelho de Cristo. Hoje, após essa cerimônia de lançamento, será postado nos 2 grupos da igreja a versão digital da revista. Aproveite para verificar o nome dos irmãos escritores, os editores e os demais participantes. Procure-os posteriormente.
Dê uma palavra de fortalecimento e incentivo para que continuem a servir a Deus, inclusive com esse trabalho. Por isso, agradecemos a Deus em primeiro lugar, pois dele vem a nossa inspiração, capacidade e direção. A ele toda a expressão e voz. Agradecemos também a cada irmão e irmã, juniores, jovens, adultos, que com sua origem, experiências e dons singulares fizeram esse projeto uma expressão viva do corpo de Cristo em ação. Nada disso seria possível sem a cooperação voluntária, da participação ativa dos membros do Ministério de Ensino. Eu agradeço a cada professor, cada assistente, cada berçarista, que, cheia de amor e dedicação, ajudaram nesse projeto florescer ao longo desses meses. E agora, com imensa alegria, lançamos oficialmente a revista O Evangelho e a Evangelização, que será seguido pelo nosso filme especial, o Cine Evangelho, encerrando com um momento delicioso de comunhão lá fora, pipoca, refrigerante e uma boa conversa, porque aprender sobre evangelização também é repartir o tempo com o outro. Que essa revista seja usada com zelo, com oração, com paixão pelo reino de Deus, que ela nos ajude a manter viva a chama da evangelização e nos inspire a viver o Evangelho com intencionalidade todos os dias. Glória a Deus por tudo. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa última parte da nossa cerimônia de lançamento, nós vamos assistir um filme que vai representar todos os temas da revista, em formato de filme. Meu desejo é que no final desse filme você se sinta impactado e esperançoso com a mensagem apresentada. Algumas observações gerais antes de começar. O filme não tem, naturalmente, nenhum conteúdo impróprio, porém vale dar uma orientação para os pais. Devido a duas cenas muito específicas, eu recomendo que fique atento a crianças menores de 8 anos. Essas cenas podem deixá-las impressionadas, e isso recomendo distraí-las. Inclusive, eu já fiz o teste com a Rebequinha e o Estevinho e funcionou, tá? É só distrair. A primeira é quando aparecer o tema expiação. Guarde essa palavra, expiação. Tem uma cena de menos de 1 minuto em que apresenta o final da crucificação de Cristo, o que pode ser muito impressionante para crianças menores. Outra cena bem perto do final do filme, Jesus inicia o seu discurso de Mateus 24, sobre o fim dos tempos. Nessa parte, também recomendo distrair crianças menores, pois as imagens realistas podem assustar elas. No demais, quando tem alguma cena chamativa, ou é rápida, ou é subentendida, ou é ficcional. Não assusta e nem é mesmo percebida por crianças menores. Outra ressalva. Nós cristãos evangélicos, batistas, nós não temos problemas com ilustrações em relação à pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Nossa recusa no uso de ilustrações é somente no contexto do uso de adoração, e não tendo nenhum problema a nível didático, como é esse caso. Nós respeitamos naturalmente os irmãos de outras denominações que são contrários ao uso de ilustrações sobre Cristo, mas cremos firmemente que as proibições elas estão sempre num contexto de culto, com objetos de adoração e não de ensino. Inclusive, as Escrituras têm muitas ilustrações imaginativas da pessoa de Cristo. É só você ler o Apocalipse, por exemplo. Não subestimando a inteligência do público, mas existe uma figura recorrente no filme que, para quem não está familiarizado, pode atrapalhar uma melhor imersão na história. Você vai perceber várias vezes a figura de 2 mulheres. Uma é ilustrada com vestes brancas, adornada e cuidada. A segunda, ela aparece desfigurada, como se fosse uma distorção da primeira mulher. A primeira mulher é a igreja. Ela representa todos os salvos de todos os tempos. A segunda mulher, ela também representa todos os salvos de todos os tempos, porém, antes da conversão.
Na história é mostrado como uma mulher e todos os eleitos antes da conversão se tornam espiritualmente a noiva do Cordeiro. Uma observação final. A arte cristã, ela só consegue aproximar do ensino das Escrituras. Por isso, tudo deve ser ponderado à luz da Bíblia, para que produza reflexão e edificação. Aproveite o momento de integração, depois do filme, no lado externo do templo, e converse sobre o filme, o que você entendeu, o que você acha que não bateu. Eu garanto que se você bater um bate-papo com o pastor Antônio, ele vai gostar muito de dizer, é isso mesmo, é mais ou menos, não é isso. Dito isso, vamos fazer uma oração e depois nós vamos começar. Para essa oração, gostaria de convidar o nosso pastor Antônio. Por favor, pode vir aqui rapidamente, pastor Antônio. Para uma oração de agradecimento a Deus pela revista. E aí nós vamos iniciar o nosso filme. Vamos orar, queridos. Eterno Deus, magnífico Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós damos graças, ó Pai, por tudo que nos tens dado. E agora, quero agradecer, ó Deus, por mais uma vitória, ó Deus, do nosso Ministério de Ensino. Por mais um material, ó Deus, que estará disponível para que as pessoas possam ter um conhecimento pleno da Tua Palavra, para que possamos cada vez mais nos tornar uma igreja saudável espiritualmente. Pai, obrigado, ó Deus, por cada um que participou da elaboração desta revista, Senhor. Toma em Tuas mãos os autores, o Isaac que coordenou, toma em Tuas mãos o nosso Ministério de Ensino, e toma em Tuas mãos principalmente cada membro desta igreja e de outras que poderão, ó Deus, usufruir deste material para o crescimento e o desenvolvimento na obra de Cristo. Dirige-nos agora, Senhor, esteja nos conduzindo para o centro de Tua vontade e que nós possamos ouvir a Tua voz poderosamente. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você é um cristão ou conhece um, já ouviu a palavra evangelho como um tipo de resumo do que os cristãos acreditam e deve ter ouvido a frase Deus ama você ou Jesus morreu por seus pecados. Com o tempo, palavras religiosas como evangelho podem perder o poder e significado, ficam familiares demais. Então vamos investir um tempo para redescobrir o que essa palavra evangelho significa para quem escreveu a Bíblia. Evangelho é uma tradução do hebraico do Antigo Testamento do verbo biser e do substantivo besorá. No Novo Testamento grego é evangelion, que é uma palavra composta. Eu significa bom e angelion significa anúncio. Essas palavras significam boa notícia, mas que tipo de notícia? Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Em uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, Dias, Deus criou tudo, e no sétimo,
ele descansou. Esta é a história do princípio. Tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. E quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E através dos rios, eles não irão destruí-lo. Quando você andar pelo fogo, você não será queimada, e a chama não irá te consumir, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. À medida que eu sou exposto à santidade de Deus, à medida que eu sou exposto a quem Deus é, à medida que eu sou exposto à pureza de Deus, eu compreendo que eu não sou santo nem puro. Quanto mais eu vejo a grandeza de Deus, mais eu compreendo a minha pequenez. Quanto mais eu vejo a santidade de Deus, a pureza de Deus, mais eu compreendo que eu não sou. Amava falar com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E Moisés disse a Deus: por favor, me mostra a tua glória. E Deus respondeu: eu farei toda a minha bondade passar diante de você, e irei proclamar perante ti o meu nome. Yahweh. Yahweh desceu na nuvem e permaneceu diante de Moisés na montanha e proclamou o nome de Yahweh. E passando diante dele, proclamou: Yahweh, Yahweh, um Deus misericordioso e gracioso, tardio em irar-se, e abundante em amor e fidelidade. Mantém seu constante amor por milhares de gerações. Perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado. Mas que de forma alguma deixa o culpado sem punição. Ele castiga aqueles que o odeiam como merecem e os destrói. Pensar na expressão amor leal é a tradução da palavra hebraica hesed, que é difícil de traduzir para qualquer outro idioma, porque reúne as ideias de amor, generosidade e comprometimento duradouro. Hesed descreve um ato de lealdade a uma promessa, motivado por um cuidado pessoal profundo. O que te separará do meu amor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não. Tudo isso trabalhará para o seu bem, pois te gravei nas palmas das minhas mãos. A justiça de Deus, ela é entendida como a reação da sua natureza justa e santa ao pecado humano. A palavra justiça no hebraico é mishpat, que pode ser justiça retributiva. Como quando alguém rouba e sofre as consequências. Isso. Mas na Bíblia quase sempre mishpat se refere à justiça que restaura. Significa ir mais longe, procurar ajudar pessoas vulneráveis que estão sempre sendo exploradas. Alguns cometem injustiças o tempo todo. Outros se beneficiam com privilégios de estruturas sociais injustas sem perceber. É triste, mas a história mostra que, quando os oprimidos chegam ao poder, quase sempre viram opressores. Então todos participam da injustiça, ativa ou passivamente, até mesmo sem querer. Todos nós somos culpados. Você e eu fomos alcançados por causa da misericórdia de Deus. Condenado e Ele me justificou. Você e eu só estamos aqui hoje porque Deus é muito misericordioso conosco. Porque não for a misericórdia de Deus, nós estávamos chafurdados no pecado. Por causa da sua misericórdia eu não fui consumida. Suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Que Deus também não é passivo quanto ao pecado. Deus odeia o pecado. Por causa da sua santidade, por causa do caráter de Deus ser profundamente santo,
Ele não pode ser passivo quanto ao pecado. Ele odeia o pecado. Por isso a cólera de Deus virá contra esse mundo. Jó disse que essa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Consome iniquidade como água. Destila iniquidade como água. Todos os dias num profundo poço de iniquidade. A justiça e a santidade de Deus demanda que Ele puna o pecador. Salmo 7 diz que Ele é um Deus que se ira todos os dias. Salmo 5:5 diz que Ele odeia todos os que cometem iniquidade. Apocalipse 19 diz: Ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 14 diz: e os tais beberão do vinho da ira do Cordeiro, preparado sem mistura. Por que Deus se ira? Por causa do pecado. Por que Deus se ira? Por causa da santidade. Deus é santo. Para vocês, ó mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Quanto tempo você vai me desprezar? E por quanto tempo você se recusará a acreditar em mim, apesar de tudo que eu fiz? Mas o seu pecado está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado nas tábuas do seu coração. Foi tua graça, nos louvor de graça, um alto preço Ele pagou por mim. No entanto, por causa do meu próprio nome, eu retardei a minha ira. Por causa do meu louvor, eu a contive de você. E em toda a sua aflição, eu estava aflito. Eu fiz e suportei. Eu vou carregar e vou salvar. E embaixo estão os braços eternos. As boas novas que nós recebemos consistem da realização de uma obra do Deus Trino. E notem, o próprio Deus Trino, a Trindade Santíssima, nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, para a sua própria glória, elaborou e executou um plano perfeito de salvação. A eleição, ela é pela graça, não tem uma razão para ela. Entendi. Deus não escolheu você Pelas minhas ações. pelas suas ações, porque Ele viu algo legal em você. Ele escolheu você gratuitamente, de acordo com o beneplácito da sua vontade, diz Efésios. E isso é algo, significa que a graça não tivos. Meu Deus e Pai escolheu você em mim, antes da fundação do mundo, para que você seja santa e irrepreensível perante Ele. O que a Bíblia diz sobre o valor do ser humano? Então, querido, eu quero dizer para você que o valor de uma alma, ela é muito cara. Muito cara. Queridos, olha, Deus, Ele dá importância à humanidade, aos seres humanos. A palavra do Senhor nosso Deus vai nos mostrar aqui no Salmo, que eu vou ler aqui para você, o Salmo 8, e o versículo 3 ao 5, o quanto o Senhor Deus nos mostra aqui quando Ele criou o homem, e o Senhor Deus deu para ele o poder e a autoridade para governar a terra. Nós podemos ver aqui a palavra do Senhor: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
Iniquidade descreve um comportamento desonesto, enquanto transgressão se refere à quebra de confiança. E pecado? Essa é a mais comum dessas palavras negativas na Bíblia. Então, vamos focar nela. Pecado traduz a palavra hebraica hatá e a palavra grega hamartia. O provérbio bíblico que adverte contra tomar decisões precipitadas, porque é provável que você hatá o seu caminho, ou seja, erre o seu destino. Então, na Bíblia, o pecado é uma falha em cumprir um objetivo. Mas qual o objetivo? Bem, na primeira página da Bíblia, aprendemos que cada ser humano é uma imagem de Deus, um ser sagrado que representa o Criador e é digno de respeito. Nessa maneira de ver o mundo, o pecado é uma falha em amar a Deus e o próximo, deixando de tratá-los com a devida honra, que a falha em honrar a Deus está conectada com a falha em honrar o próximo. É por isso que na Bíblia, pecar contra o próximo é pecar contra Deus. Falhar em honrar um ser humano feito à imagem de Deus é falhar em amar a Deus. Por isso, pecar é falhar em ser humano de verdade. Tem mais. Tem uma coisa interessante sobre o pecado na Bíblia. Na maior parte do tempo, quando estão falhando, as pessoas não sabem, ou pior, acham que estão certas. É mais do que fazer coisas ruins. Ele descreve como nos enganamos e iludimos para redefinir nossas decisões más como se fossem boas. E sabemos como a história acaba. A Bíblia diz que o comportamento humano é falho e nossa tendência de enganar a nós mesmos é profunda. Está enraizada em nossos desejos e impulsos egoístas que nos levam a agir em benefício próprio, sem pensar nos outros. O que leva a uma reação em cadeia de relacionamentos falhos. E é por isso que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve hamartia como um poder ou uma força que governa os seres humanos. Segundo ele, somos escravos do pecado. Ele diz: o pecado vive em nós, então as coisas que eu não quero fazer são essas que eu faço. Ok, a depravação total ensina a queda da nossa corrupção, da nossa condição. Afeta a raiz, o núcleo do nosso ser. É algo radical. Não há parte da nossa humanidade que não tenha sido profundamente afetada pela queda e pelo pecado. A mente, o coração, a vontade, o corpo, toda a pessoa na totalidade foi radicalmente afetada pelo pecado. Mesmo que tenha riquezas diante de mim e torres de ouro e marfim sob meus pés, mesmo que aqui eu tenha muitos prazeres, me sinto incompleto e infeliz. Mesmo que todos me admirem e ao meu lado pessoas me amem, mesmo que meus filhos me admirem, minha alma não estaria satisfeita. Mesmo que eu faça o bem aos que precisam e por séculos eu procure luz, se realizasse todos os meus desejos e todos os pecados cometesse, não bastará para me completar, não bastará, nunca bastou, bastará, não bastará. No entanto, de forma teimosa, eu segui o meu próprio coração maligno e estava determinada a ir atrás da imundície.
me entreguei a muitos amores, desejando outros deuses e me curvando a eles. Sim, me prostituí e ainda não me satisfiz. E ainda não me satisfiz. E ainda não me satisfiz. Eu estava morta em meus delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, cumprindo os desejos do meu corpo e da minha mente. E por natureza, eu merecia sua ira, assim como todo mundo. Eu não conhecia o caminho da paz e não havia temor de Deus diante dos meus olhos. Esse é um dos mistérios da encarnação, que nós não conseguimos decifrar nem elucidar. Que ele era verdadeiro Deus, nunca deixou de ser, mas era também verdadeiro homem. E esse é um dos mistérios da teologia cristã, que nós não conseguimos desatar. Como é que Deus se sujeita ao processo de nascimento e crescimento humano, e sem deixar de ser Deus, Deus cresce, Deus se desenvolve? Não, Deus é imutável. Mas ele não era verdadeiro Deus, como é que pôde passar por esses estágios? Aí que está o mistério. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas, uma única pessoa. Não eram duas pessoas, mas uma só pessoa, na qual essas duas naturezas se relacionavam de uma maneira misteriosa que nós não podemos compreender. Por isso, o ensino bíblico, histórico da igreja sempre foi manter estas duas verdades juntas, sem que nós consigamos explicá-las. Nós mantemos a plena divindade de Jesus e também a sua plena humanidade. Negar uma em detrimento da outra acaba caindo em algum erro teológico antigo, alguma heresia, como já aconteceu na história da igreja. Somos justificados gratuitamente, não por nossas obras, não por nosso sangue, não por nossos sacrifícios, mas pelo único sacrifício que nos interessa, o sacrifício de Jesus. Não, 1000 vezes não! Você não é salvo por sua obediência. Eu não sou salvo por minha obediência. Você não é salvo porque obedece às leis do Senhor. Você é salvo porque Jesus obedeceu. E obedeceu até o fim, sem nunca errar, sem nunca falhar, sem nunca cair em tentação. Ele é o verdadeiro Adão que nos substitui de uma vez por todas, colocando no lugar daquele velho Adão, o Adão da desobediência, agora o último Adão, o Adão que obedece até o fim. É pela obediência de Jesus, não pela nossa obediência, que somos salvos. Solos Christus. A fé de que nós falamos é uma fé somente em Cristo como mediador. Diz em 1 Timóteo 2,5, diz assim: porquanto há um só Deus, diz o texto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Significa ser mediador da nova aliança, é ser alguém que garante o cumprimento das promessas dela, é ser alguém que faz com que essa aliança venha à luz e se torne efetiva. Que nós conhecemos como tripla imputação. A primeira imputação, a culpa de Adão é imputada em nós. O que é culpa de Adão? O termo culpa de Adão, dentro da teologia, significa a condenação de Adão. Tá? Não é só a culpa como a gente conhece, não. Mas a condenação de Adão é imputada em nós. Nós já nascemos condenados por causa da natureza de Adão. Essa é a primeira imputação. A segunda imputação é que a nossa culpa é imputada em Cristo. Então, a culpa de Adão foi imputada em nós, a nossa culpa é imputada em Cristo, e agora a terceira imputação é que a justiça de Cristo é imputada em nós. Então, culpa de Adão em nós, nossa culpa em Cristo, justiça de Cristo em nós. Essa daqui são as três imputações, a tripla imputação. Essa é a primeira imputação, as notas de Adão foram colocadas na sua caderneta. Se você chegar assim lá no final, você vai levar bomba. A segunda imputação, suas notas vermelhas de Adão já não estão mais ali, elas foram tiradas de você e lançadas em Cristo, na caderneta de Cristo, na conta dele. Sua caderneta agora ficou bom, hein? Branquinha, 0 bala, nenhuma nota vermelha. Mas eu pergunto, se você chegar no fim do ano com a caderneta em branco, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado do mesmo jeito que se você chegar com a caderneta vermelha.
Você pode faltar o ano inteiro, você não fez nenhuma prova, não tirou nenhuma nota vermelha, mas a sua caderneta está em branco, você não tem notas azuis. Você precisa de notas boas para passar de ano, não basta apenas não ter vermelhas. Aí é que entra Cristo. As notas de Cristo é imputado na sua caderneta. Quais são as notas de Cristo? Tudo 10, perfeito. As melhores notas que tem é de Cristo. Ele é perfeito em obediência, ele é o Deus perfeito, justo e santo. As nossas notas foram tiradas da nossa caderneta. Foram imputadas na caderneta de Cristo. Todas as notas dele foram colocadas em sua caderneta. Portanto, quando você chegar diante de Deus, você vai apresentar ali sua caderneta. Deus vai te aprovar, mas não é por causa das suas notas, é por causa das notas de Cristo. E então eu me tornei carne e habitei convosco. E eu levei seus pecados em meu próprio corpo. Você se fez pecado e foi aquele que não conheceu o pecado. E o Senhor colocou sobre você toda a minha iniquidade. Não esquece, eu sou o participante do mal que está no mundo. Eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus. O cordeiro imolado recebia o pecado de quem era arrependido. Foi assim com nosso amado Santo Cristo, o adorado, pelo grande Deus moído. Para sermos perdoados, Deus foi amaldiçoado com a cruz de agonia. O Deus Filho de bom grado entregou seu próprio lado, foi ferido em covardia. Deus de glória despojado, no madeiro consagrado, trouxe vida e salvação. Foi Jesus sacrificado, pelo mundo condenado, nosso preço foi quitado, pra nos dar a redenção. Nesta cruz o que Deus via era toda a rebeldia do seu povo pecador. O seu filho padecia, como disse a profecia, sendo servo sofredor. Inocente abandonado, santo Deus crucificado, ó terrível ironia. Quem outrora coroado vem do céu ovacionado, padecer na tumba fria. Deus de glória despojado, um madeiro consagrado, trouxe vida e salvação. Foi Jesus sacrificado, pelo mundo condenado, nosso preço foi quitado, pra nos dar a redenção. Gloriosa ousadia, quem de nós aceitaria perecer sendo o Senhor? Rejeitou a honraria pela nossa anistia, justo justificado. Sobre ele aquela ira que nos tinha em sua mira foi lançada com furor. Sobre nós a alegria que só Cristo merecia é imputada por amor. Por amor. Despojado no madeiro consagrado, trouxe vida e salvação. Foi Jesus sacrificado, pelo mundo condenado. Dead.
que é remissão aqui? O que é remissão? Remissão aqui significa perdão. As pessoas entendem que perdão é esquecer. Não é isso. Perdão não é esquecer. Perdão significa o cancelamento de uma dívida. É nesse sentido que é esquecer. Resgate na Bíblia não tem a ver com sequestro. Resgate nos tempos de Cristo era o preço pago para ganhar a liberdade de um escravo. Daí a ideia de redimir, que é comprar alguém da escravidão mediante o pagamento de um resgate. Daí o termo redentor, que é aquele que paga o preço do resgate. E daí o tão famoso termo plano de redenção divino. Deus tem um plano de redenção para o seu povo, onde envia Jesus para morrer em resgate de todo aquele que crê. Redenção. The Puritans used to say this. Os puritanos costumavam dizer isso aqui. There are some words Há certas palavras that when we speak them, que quando nós as pronunciamos, there should be a trembling in our lip. Deveria haver um tremer dos nossos lábios. And after they are spoken, e depois de faladas, there should be a moment of silence. Deveria haver um momento de silêncio. This is the word. Essa é a palavra. Redemption. Redenção. Veio da doutrina da reconciliação. Deus agindo com Cristo, ou Deus expressando na sua divindade expressa na pessoa de Cristo, presente na pessoa de Cristo, para reconciliar consigo o mundo. Jesus, minha paz, aleluia, salvação minha. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Vamos! A morte onde está, o Rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre. Pra sempre ele vive, e ressuscitou, Porque ele era em sua própria natureza Deus. Ele se fez nada. E humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou de tal forma. Deus o exaltou. E concedeu a ele o nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus, No nome de Jesus, todo joelho se dobre. todo joelho se dobre. No céu, No céu, e na terra, debaixo e debaixo da terra. E toda língua confesse E toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahweh. É Yahweh. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahweh, para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus, o Pai. Para a glória de Deus o Pai. Nós, como igreja, nós chamamos a todos. Nós pregamos o evangelho a toda criatura. Mas os escolhidos, aí só Deus é quem sabe. Só Deus é quem produz a conversão na vida das pessoas. Então, aqui está claro. Muitos são chamados, nós chamamos. Poucos são escolhidos. Isso aí é departamento celestial, é Deus quem escolhe e converte a quem Ele quiser. Muita gente fala de arrependimento, mas o que tem por trás do conceito é remorso, não é arrependimento. E arrependimento, historicamente, à luz da Bíblia, da tradição cristã, da boa teologia cristã, envolvem 3 elementos. Vejamos. Primeiro, convicção, quando a mente é conquistada pela verdade. O elemento cognitivo, você é alcançado pela verdade, a sua mente é iluminada para entender verdades sobre Deus, sobre si e sobre algumas necessidades que você tem.
e que só Deus pode suprir. Um homem verdadeiramente arrependido não considera seu pecado uma coisa banal. Ele tem a profunda convicção de que o pecado é uma grave ofensa diante de Deus, razão pela qual ele ora: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Isso é uma convicção. Envolve a mente, o elemento cognitivo. Envolve mais, contrição, quando as emoções são afetadas pela verdade. Uma tristeza na alma, aquilo que Paulo chamou a tristeza segundo Deus. A contrição é um profundo sentimento de tristeza segundo Deus, e a humilhação do coração por causa do pecado. Um homem contrito ora como o profeta Daniel: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ou seja, as emoções são afetadas diante do fato de que nós pecamos não contra um déspota, mas contra um benfeitor, contra um Deus amoroso, infinitamente bom, puro e amável, de modo que quando a mente ela compreende a natureza, a vileza do pecado, a alma é entristecida, mas essa tristeza produz vida, porque envolve o terceiro elemento, a conversão, quando a vontade é transformada pela verdade. A mudança de vida, portanto, é o resultado de um coração contrito e entristecido pelos seus pecados. O homem arrependido confessa diante de Deus os seus pecados, se compromete a viver em novidade de vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mente, coração, volição. Isso é arrependimento. E nós precisamos recatequizar, ou diria assim, redescobrir essas verdades, ensinar a nossa igreja, aos nossos membros, aos nossos filhos, porque boa parte das pessoas, quando falam de arrependimento, o que elas pensam é somente o conceito pagão de remorso. Arrependimento, irmãos, envolve esses elementos. Você pode ver isso na Escritura e na rica tradição da igreja cristã. Só pode vir por intermédio de Cristo. Ele é o único caminho. Não é por nós crermos que há um só Deus que somos salvos, mas por crermos em Jesus Cristo, por aceitarmos que Ele é o sacrifício enviado por Deus para a remissão ou retirada dos nossos pecados. E por aceitarmos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, tendo assim o seu sacrifício sido aceito por Deus. Leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Ali está o resumo do Evangelho. A conversão não é eu estar dentro de uma instituição em que todos se dizem crentes e eu vou me dizer, ou eu vou dizer que sou crente, como essas pessoas que estão aí dizem que eu sou crente, pela convicção que ela veio ao morto, que ela veio a quem não era nada, não tinha nada, lhe faltava absolutamente tudo, lhe faltava a vida. A conversão é a convicção de um coração partido, cortado, dilacerado, rasgado, de um coração em sangue, de um coração que não tem força mais para bater. Regeneração é um termo que aparece constantemente no Novo Testamento para se referir à ação do Espírito Santo em nós, mudando ou transformando a nossa inclinação para o mal numa disposição para fazer o bem. É também chamado de novo nascimento. E ocorre quando nós somos justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É uma obra de tal maneira radical, essa regeneração, que Paulo chega a dizer que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não entraria ou não veria o reino de Deus. Então, todas essas figuras, elas são usadas no Novo Testamento para se referir àquela mudança radical que Deus opera no coração do pecador, dando a ele uma nova disposição de seguir a palavra de Deus, de ouvir e obedecer aquilo que Deus lhe fala através da palavra pelo Espírito Santo. E Pedro diz, está bem dizendo a Deus por isso, bendito seja Deus que nos regenerou. E o que mostra que essa regeneração, ela é uma obra divina. O homem não pode se auto-regenerar. Ele não pode se nascer de novo. Ele não pode se fazer uma nova criatura. Mas é um ato de Deus, que é feito pelo Espírito Santo. Por isso que Pedro está agradecendo a Deus. Se fosse uma coisa que nós fizéssemos, então Pedro começaria a carta dizendo assim, bendito sejamos todos nós que nos regeneramos. Mas ele, na verdade, começa agradecendo a Deus Pai, porque essa é uma obra que procede dele. O que é justificação?
Sendo direto, justificação significa que aquele que acredita em Cristo está livre de toda acusação de pecado. O justificado é trazido a uma nova posição diante de Deus, onde ele não é mais visto por ele como pecador, mas como justo. É como se ao invés de Deus olhar para você e seus pecados, ele olhasse para Jesus Cristo e seu sacrifício. Por isso é dito que o salvo está em Cristo. Após o pecado, o ser humano se tornou um filho deserdado. O ser humano buscou outros pais e, segundo a Bíblia, ele se tornou um filho da ira, um filho da desobediência. O homem natural não quer servir a Deus, mas quer que Deus o sirva. Por isso que não somente a posição de filho deve ser restaurada, mas também a atitude de filho. Por isso que Deus trabalha a nossa vontade, a vontade do ser humano corrompida pelo pecado, dando um novo coração, um novo espírito, para que o ser humano seja adotado como filho e tenha o desejo de ter Deus como pai. E não só isso, mas como um bom filho, o desejo em obedecer o pai. Uma das belezas de sermos filhos de Deus é que não seremos mais punidos, mas disciplinados. Punição é sinal de justiça, disciplina é sinal de amor. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz assim, mate a sua natureza terrena. E por que eu vou, e com que base ele manda que eu mate a minha natureza terrena? Ele disse no verso anterior, verso 3, porque morrestes. Então, Senhor, minha vida dou para que outros possam ver e a força para suprir jamais virá de mim. Ó Cristo, use meu novo ser conforme bem quiser. Meu louvor até o fim seja da glória a ti. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Aleluia, Jesus minha paz. Aleluia, salvação me traz. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta. E junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos,
seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Que som é esse? Que isso? Eu não sei. O que está acontecendo? Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. Vocês um folheto a respeito da palavra de Deus? Pode. Posso? Pode. E vocês ouviriam sobre a palavra de Deus mais ou menos uns 5 minutinhos? 5 minutos. Pode falar assim. Posso falar? A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Deu uns 3 que eu levo pra minha esposa. Pode levar. Chega lá e fala, amor, eu tô na igreja. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso enfrentar um julgamento. Significa que nós vamos estar diante de Deus para sermos julgados por Ele logo assim que morrer. Nós não sabemos quando isso será. Vocês são muito jovens, eu espero que vocês vivam muito tempo mais, mas pode ser que a morte venha cedo demais, não sabemos. Então a pergunta: se por hipótese acontecesse uma tragédia e vocês morressem, estariam preparados para estar diante de Deus para serem julgados por Ele?
Eu não sei, mas Sim. tinha que rolar uma palavra mais amigável, sem ser de morrer, meu irmão. Pô, nós estamos sendo brasileiros. Cara, tudo bem. Você vai morrer. Olha só, vocês se consideram pessoas boas? Eu me considero. Sim. Vocês parecem para mim pessoas boas, vocês não sabem quem eu sou e estão me permitindo falar com vocês. Isso é uma coisa de uma pessoa, no mínimo, uma pessoa educada. E que vocês parecem que são. Mas a pergunta é, será que segundo os padrões de Deus, vocês são pessoas boas? Você, quantas vezes você já contou uma mentira? Sim, uma pessoa que mente, ela é chamada de quê? Mentiroso. Você acha que mentiroso é uma das características de uma pessoa boa segundo os padrões de Deus? Não. Você, jovem, já desobedeceu seus pais alguma vez? Já. Você alguma vez já cobiçou a mulher do próximo? Já. Você alguma vez já furtou alguma coisa de alguém? Vou dar um exemplo. Fruta no quintal do vizinho, já roubou? Eu já. É que segundo os padrões de Deus, vocês já transgrediram vários mandamentos, concordam? Se Deus fosse julgar vocês baseado nas leis dele, você acha que Deus ia considerar vocês culpados ou inocentes? Culpado. Você acha que Deus ia te mandar para o céu ou para o inferno hoje? Mas a Bíblia diz que Deus nos amou tanto. Ele viu o nosso destino, ele viu que estávamos caminhando para a morte, mas ele nos amou muito e fez uma iniciativa, um ato de amor para que nós pudéssemos ser salvos. Já falei sobre isso com você, né, Wellington? Você sabe o que foi que Deus fez com você para que você pudesse ser salvo? Ele mandou um filho e mandou o filho morreu na cruz para salvar. Você entende o que ele fez? Eterno, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, parar de confiar nas nossas próprias ações, nos nossos próprios comportamentos e boas ações que dizemos que temos, nos arrepender de fato e confiar somente em Jesus como nosso Salvador. Então, isso porque Ele te amou, a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então a morte de Cristo foi para nos livrar da condenação que estava sobre nós, porque foi o plano maravilhoso, o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que crer no Filho dele. A salvação é mediante o arrependimento e a fé somente em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a pergunta que eu faço para vocês, para finalizar aqui, porque eu sei que já tomei o tempo de vocês demais, mas foi também para responder aos questionamentos que foram feitos. Gostariam de, nesse momento, fazer uma oração a Deus, se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador de suas vidas? Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para que seus filhos herdará todas essas bênçãos de vencer. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. É pra pelejar, pra outra batalha, eu te chamei pra si. Ainda uma vez, daqui a pouco me porque aquele fio que se rompeu da minha alma. Está nesse lugar, o Deus de Abraão nós vamos adorar. O Deus de Abraão de liberta o vaso, Jesus, enche-te, aceite.